Bom dia, que esta graça do Senhor repouse sobre nós e nos traga a paz. Sejam bem-vindos à Bíblia e à sua revelação. Sejam bem-vindos, queridos, sejam bem-vindos, onde o poder e a graça de Deus se manifesta sobre nós. Bom dia, seja bem-vindo. A live de hoje, ela é o complemento, o tema é o mesmo da live de ontem à noite. A importância das posições de orações, as formas que nós nos posicionamos na oração. É muito forte a palavra que o Senhor nos dá nisso, porque nos desperta a nós praticarmos esse campo da oração. O campo da oração é um campo muito vasto, ele direciona para muitas e muitas áreas, e eu creio que a oração, ela é o alicerce da vida do cristão. Não há outro caminho, não há outro meio a não ser pela oração. É pela oração que nós falamos com Deus, é pela oração que nós experimentamos a nossa fé, é através da oração que nós nos sustentamos nos dias de hoje, é através da oração que nós enfrentamos o sistema. E aí, salta a memória, como eu sempre digo, dois versículos chaves, centrais na vida do devocional. Mateus 6,6, entra para o teu secreto, e Romanos capítulo 12, versículo 1 a 3. Não há como. Apresentai-vos o nosso corpo como sacrifício vivo, um culto racional, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor. Então, a oração, ela é fundamental na nossa jornada cristã. E falarmos dessas posições de oração é muito gostoso. Eu separei 5 tópicos para nós falarmos de uma forma bem prática, bem gostosa. Nós temos aqui média de 50 minutos, no máximo 1 hora, para nós esboçarmos esses 5 tópicos. Se formos entrarmos com a forma tradicional, vai dar 6. Porque qual é a forma tradicional? Os nossos olhos fechados. Essa é a forma tradicional. Então, essa com os olhos fechados, ela cabe em todos os outros estilos, em todas as outras formas. Nas lives anteriores nós falamos de os modelos de oração, oração de súplica, oração intercessória, nós falamos de oração de louvor, nós falamos de oração de gratidão. Então esses são os estilos de oração que nós entramos para com Deus. Por quê? Porque a oração é um meio de comunicação onde gera de mim para com Deus e de Deus para comigo intimidade. A oração é um meio de comunicação que eu tenho para com meu Senhor. Eu falo e Ele responde. Eu me expresso, Ele também se expressa. Então, os tipos de oração, ela nos é pautada dentro daquilo que nós apresentamos com o nosso corpo. Nós somos dados a uma leitura física. Então, eu faço uma leitura do ambiente que está em minha volta, e no decorrer deste ambiente, eu me posiciono da forma mais adequada para aquele momento de oração. Então vamos lá, vou começar aqui com a oração de olhos fechados, que ela é uma oração que todos nós fazemos. Qual é a base? A oração do Pai Nosso.
nós sempre, como vamos orar o Pai Nosso, como sempre vamos nos apresentar através desta oração, vou usar ela aqui como o gabarito. Então sempre nós nos prostramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Então esta oração, ela nos ensina a você entrar em comunhão. E por que os olhos fechados? Os olhos fechados, ela nos remete que nós estamos fechando os nossos olhos para esse ambiente. Estou fechando as janelas, como muitos teólogos defendem, que os olhos é a janela da alma. Então eu fecho os meus olhos para esse sistema e consigo olhar para dentro. Eu sou transportado para o meu mundo espiritual, onde ali eu tenho uma intimidade com o Criador. Então quando eu fecho os meus olhos e curvo a minha cabeça, eu entro nessa conexão com o Criador, com o Todo-Poderoso. Então esta oração de olhos fechados, ela me dá uma oportunidade de ligar mais rápido. Eu olho para dentro de mim, eu remeto dentro, eu saio verdadeiramente deste ambiente e me expresso através dos meus anseios. Porque isso vai declarar que eu confio. Por isso que eu uso a oração do Pai Nosso para isso. Então eu fecho e entro em oração. Mateus capítulo 6 é minha base para esta oração. Então, através desta base, a minha alma ela entra em disciplina, porque é através da prática, é através do esforço, eu vou praticando, e quanto mais eu pratico, mais eu absolvo. Então isso nos faz crescer no mundo da oração, no campo da oração. Então eu me conecto mais rápido, mais fácil. Isso nos ajuda, queridos, a ter a destreza, a habilidade. Então, na medida que vai se criando, vai se gerando essa intimidade para com Deus, através da oração, eu também vou me tornando apto, sensível para as orações do momento. E aí, quero pegar forte aqui numa oração que ela é profunda, que é a oração de joelhos. A oração de joelhos, eu vou ler para ficar mais detalhado, mais gostoso, mais claro para nós. Orações de joelho é um gesto de humildade, reverência ao meu Senhor, reconhecendo a sua soberania e autoridade sobre a minha vida. Em Filipenses 2, 10 e 11, apóstolo Paulo nos lembra que um dia todo joelho se dobrará diante de Deus, para que o nome do Senhor seja exaltado na face da terra. Então o versículo Filipenses 2, 10 a 11, ele nos diz a seguinte forma: para que o nome do Senhor Jesus se dobre todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobre. Isto sim é um gesto de humildade e reverência. Então nós nos curvamos, nós dobramos os nossos joelhos e reconhecemos esta autoridade do Senhor que está sobre nós. E aí entra um tipo de oração que a gente mescla. Quando nós entramos nessa reverência, é a nossa oração de súplica. E ali você se prostra diante do Senhor,
você vê o Senhor, você se coloca aos pés do Senhor e você entra com súplicas. Você começa a suplicar por esse poder que está sobre, por essa autoridade que está sobre nós. E aí você completa com suas petições, com as suas intercessões, e ali você se expõe. Você se curva a essa autoridade. E ali você rasga o seu coração, você prepara a sua alma e entrega. Queridos, quanto mais verdadeiro você for com Deus, maior é a sua resposta de Deus. Maior é a sua resposta. Quanto mais verdadeiro. Eu tenho um estudo que é tema para lives, está aqui no script mais à frente, é orar até orar de verdade. É nos expor nesse campo de oração e até orarmos de verdade. Porque vamos pegar aqui a base. A base da oração é a comunicação. O propósito da oração é eu falar com Deus. E através da oração, através dessa comunicação, gerar uma intimidade com aquele que eu creio, naquele que eu confio, naquele que eu me curvo e o tenho como Senhor. Aleluia, como autoridade sobre a minha vida. Verdade. E aí eu vejo a minha mente, ela projeta um exemplo interessante, que eu vejo como cebola. Nós somos como cebola, cheios de camadas. E na medida que eu vou me aproximando de Deus, essas camadas vão se rompendo. Essas camadas vão se rompendo. Quanto mais eu me aproximo, quanto mais íntimo eu fico, quanto maior é a minha intimidade, quanto mais eu reconheço a autoridade que está sobre mim, mais essas escamas, essas camadas vai se desfazendo, até chegar no centro, no miolinho. E aí é só você. Nós vamos nos despindo, nós vamos tirando. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Como pode fazer novo se o velho ainda permanece? Como? Como trazer o novo se o lugar para colocar o novo, ele ainda está ocupado com as coisas velhas? Então eu tenho que me despir para vestir de novo. Bom dia, seja bem-vindo, Isaac. Então, a posição de oração, a forma que eu me coloco em oração, como essa posição aqui de joelhos, eu vou me render à autoridade que está sobre mim. E verdadeiramente, quanto mais eu reconheço, mais eu vou me despindo, mais diminui o meu eu e mais é acrescentado a graça e a glória de Deus. É reconhecer a autoridade, a soberania de Deus que está sobre nós. Então eu me curvo, eu me prostro de joelhos. Então a ação de joelhos, ela vai denominar, olha o que o texto diz, queridos: toda a terra vai se curvar diante do Senhor. Todo ser que respira, todo o ser vai se dobrar diante de Deus. Então vai se curvar diante de Deus. Para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai.
Se temos plena consciência disso, então façamos. Se entregue, não lute. Se entregue, se renda. Se renda. E aí, nós vamos entrar em outro estilo de oração aqui, que é bem próximo de joelho, que é o prostrado. Mas como é que funciona, Léo? Como é que isso funciona? Se de joelhos eu já não estou prostrado? Sim, mas esse prostrado aqui é você ajoelhar e colocar a cabeça entre as pernas. Esse é o prostrado. Porque você pode ajoelhar e estar com seu tronco ainda de pé. Você pode ajoelhar e colocar as mãos e estar simplesmente curvado. Esse é totalmente prostrado. Você fica de joelhos e a sua cabeça vai para o meio dos seus joelhos. Fica no meio das suas pernas. Virou uma tartaruguinha, uma conchinha, totalmente curvado. Então esse prostrado é reconhecer a total submissão que Deus tem sobre nós. Esta posição, ela revela total submissão. E o texto que eu separei aqui é 1 Reis 18:42. Elias se prostrou com o rosto entre os seus joelhos para orar para haver chuva, demonstrando sua humildade diante de Deus. Eu vou ler aqui, eu vou separar aqui, Reis, 1 Reis, chegando. Eu gosto de ler o versículo, queridos. Esse aqui não foi copiado, eu não copiei esse. Tá? Eu gosto sempre de copiar, porque eu gosto de dar o versículo, para que quando você for pesquisar, para quando você for continuar, você possa ler o versículo, entender o que eu estou dizendo e passar em revista o que eu estou dizendo. Isso é estudar a Bíblia. É necessário que você passe em revista cada versículo que uma pessoa indica para você, ou ela direciona para você para uma determinada causa. Passe a mão na sua Bíblia, vá lá e confere. Confere. Porque isso é bom, agradável para você, para o seu crescimento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 42, nos diz assim: e Elias subiu até o Monte Carmelo, e ali ele se inclinou até o chão, e pôs a cabeça entre os joelhos. Essa passagem é maravilhosa. Tema para próximas lives. Não vou dar spoiler. Lembra lá atrás dos estudos bíblicos, das histórias bíblicas? Tá aí um bom tema para estudar. Um bom tema para pesquisar. Então, Elias se colocou de joelhos, ele entrou num clamor tão grande, e esse momento ele estava num confronto contra Acabe. Aí olha eu dando spoiler. Deixa aí nos seus comentários, queridos. Qual é a sua posição que você gosta de orar? Qual a posição que você mais usa? Porque usamos praticamente todas, mas tem uma que você se apresenta diante de Deus com mais facilidade. Então é dentro de você, é íntimo, é a sua intimidade para com Deus. Então Elias se prostrou naquele momento, ele reconheceu, ele declarou o poder e a graça de Deus, e ele foi curvando diante de Deus, demonstrando o seu poder e a sua humildade, para que Deus o respondesse nas suas orações. E estava aqui num período aqui que a terra, Israel, precisava de chuva. Aí eu dando spoiler, não aguento. Então tem momentos, queridos, que você precisa
entrar na estratégia desta oração. Então o seu corpo, o seu físico vai falar. Você pode clamar ao Senhor, igual aqui nós estamos fazendo, de várias formas? Pode. Mas existem momentos que o seu sentimento, as suas emoções, o seu estado emocional ali naquele momento, ele vai declarar a maior necessidade e como você vai se colocar. Bom, aí agora temos uma aqui que ela é deliciosa. A oração completamente deitado. Você está lançado completamente ao chão, ou que seja na sua cama. A maioria das vezes nós estamos no chão mesmo. Porque tem momentos, cara, essa oração deitado, há momento que eu reconheço que eu sou tão dependente de Deus e que eu preciso tanto de Deus naquele momento que não há palavras. Eu não consigo expressar palavras a não ser realmente me jogar aos pés do Senhor e completamente entregue, manifestando e reconhecendo a soberania e autoridade de Deus ali naquele momento, naquela situação, naquela realidade. Porque nesse momento, a maioria das vezes, estamos em pranto, coração angustiado, apertado, dor na alma. O texto, eu gosto de usar o texto quando Jesus entra no Getsemane. Jesus entra no Getsemane. Minha visão, tá, queridos? Lendo o texto, a minha visão dentro desse texto, quando o Senhor chegou ao ponto da sua oração de suar sangue, que o seu suor se transformou em sangue. Ele estava colocando sangue pelos poros. Olha para você ver a profundidade da dor em que estava passando Jesus ali naquele momento. Minha visão, ele se lançou ao chão. E entra um outro segredo que eu aprendo aqui ali no jardim. Ele não foi para o jardim sozinho. Ele levou íntimos, pessoas íntimas com ele. Vou ler o texto. Esse eu vou ler. A oração deitado. A minha alma, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar, e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Mateus 26, 36 a 38. Vem comigo, fique aqui comigo, ore comigo, passe esse tempo comigo, porque a minha alma está angustiada, entristecida, e dor de morte. É profundo, queridos, quando nós entendemos as formas que eu posso me expor para orar. Não tem uma técnica ou uma forma específica para oração. E aí eu vou voltar no nível da sua intimidade para com Deus. Quando eu estava falando de as posturas, os estilos de oração, quando vamos falar principalmente da oração de confissão, existem pessoas que pegam uma cadeira, põem diante, sentam em uma, pegam uma cadeira e põem diante, na sua frente, e ali convida Deus, senta aqui comigo, me ouve, eu preciso falar contigo. Senhor,
falhei. Senhor, me perdoe, porque pequei contra ti. É forte, é forte, é muito forte. Sabe? E nós temos relatos de milagres e de situações que Deus vem nessa situação e responde. É a sua intimidade para com Deus. Eu digo, funciona. Eu digo, funciona. Seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, o poder de oração, a forma que você posiciona, como você traz, como você mescla os estilos de oração com as posições de oração, porque elas são casadas, não tem como separar, elas são casadas, elas são juntas. Aqui é só para aprendermos as estratégias de momentos que nós estamos passando. Então, ali no Getsêmani, na minha concepção, pelo texto lido, Jesus, ele estava completamente lançado ao chão, e ele estava numa angústia tão grande, ele estava num clamor tão profundo, ele entrou em oração na tamanha profundidade, ao ponto do seu suor, ele suar sangue. Meu Deus, que profundo! E aí, eu trago a sua memória mais uma vez. Ele não estava sozinho no jardim. Então, é nesse momento que nós estamos passando por situações que precisamos de pessoas que sejam idôneas, conscientes, maduras para nos ajudar. Vamos lembrar de Jó? Toda a história de Jó, quando ele está ali relatando, ele tem amigos. Amigos que vão à casa de Jó, na situação que ele estava passando, e ali há um bate-papo entre os amigos de Jó, para entender o que estava acontecendo. Os amigos de Jó foram estar com Jó. Então, no momento mais difícil que Jó passou, Jó tinha amigos. Ele tinha pessoa que estava ali com ele, ajudando ele. E aí, não vou dar spoiler dessa vez. Jó não vou dar spoiler. É história bíblica. É você conhecer a história. E eu digo, queridos, que cada vez que você separa uma história para você ler, para você conhecer mais, aprofundar mais na Bíblia, todas elas, você vai ter um pedacinho de exemplo que quando você estiver lendo, você vai assim, meu Deus, isso aqui é igualzinho comigo. Meu pai, eu já passei, estou passando essa situação. Nossa, eu tenho essa experiência. Nossa, e você começa a se ver o seu emocional, os seus sentimentos, as suas expressões, as suas declarações. É muito forte. Então, saindo desse estilo de oração completamente prostrado, nós vamos aqui agora para o extremo, a oração de pé. Essa nós praticamos, essa oração de pé é uma delícia. Sim, é uma delícia, porque a oração de pé é a oração de sentinela, a oração de atenção, atento, pronto, preparado. Você está mais agitado. Lógico, salvo que cada um na sua intimidade para com Deus, tá, querido? Então, a oração em pé, ela simboliza prontidão, confiança na presença de Deus. Ela te exalta, você está pronto, você declara isso com a sua postura. Em Lucas 18, versículo 11 e 13, diz assim: o publicano orava em pé, reconhecendo as suas necessidades da misericórdia divina do nosso Senhor e a sua postura de humildade diante de Deus. Você se coloca de pé e ali você clama ao Senhor, sem sair da reverência dessa autoridade. E a oração de pé, ela vai mais à frente, porque a oração de pé, ela vai mesclar mais vezes, principalmente com a oração de adoração e a oração de intercessão.
A oração de louvor, a oração de adoração, muitas das vezes nós fazemos ela em pé, porque expressamos ao Senhor, nós engrandecemos ao Senhor. E na medida que essa adoração, que esse louvor, ele vai crescendo, aí sim nós vamos nos curvando. Cada um na sua profundidade, cada um no nível da sua intimidade. Então é assim. E aí a oração intercessória, porque a oração intercessória, ela vai direcionar para vários campos. Você pode estar de pé orando para alguém, apresentando uma situação. Então você está de pé, de prontidão, de sentinela. A sua atitude está pronta, olhos atentos. E aqui também mescla-se uma postura que é a oração de olhos abertos, atento. Você não se dispersa. Então a oração intercessória, com a oração em pé e a oração de olhos abertos, elas estão casadas, elas estão juntas. E isso dispara de dentro de nós esse poder e essa autoridade. Você tem essa autoridade. Está sobre você essa autoridade. Deus te chamou para fazer a diferença. A sua identidade cristã está estampada naquilo que você se posiciona. E a forma que você se posiciona é a sua estampa, é a sua identidade cristã. E aí eu vou mais a fundo, porque da mesma forma que você se coloca de pé, mesclando com a oração intercessória, vamos aqui pegar um exemplo. Estamos orando por alguém que está acometido, está sucumbido por uma opressão. Você entra com esta oração de sentinela, uma oração atenta. Para os intercessores, vai chamar isso de oração de guerra. Porque você está atento, declarando palavras específicas para aquela situação. Você está direcionando o seu clamor. Você entra numa intercessão, você intercede por aquela pessoa. Une-se força. E quando é um grupo de oração, que aí é a maior delícia, se concentra-se um poder e aquele clamor, ele toma uma força tão grande e você consegue experimentar o poder da palavra, o poder da ação. É visível, é palpável. Você está de pé, atento, você está atento ao ambiente, à situação que está acontecendo. Você está posicionado, você está ligado, atento a tudo que está acontecendo à sua volta, sem perder a conexão com o Criador, porque esses feitos é para Ele, a glória é dele, a honra e o louvor é para Ele, a exaltação é dele. E de repente, no processo desta oração, a pessoa que está passando por aquele processo é resolvido. Deus responde, Deus entra na causa, e aí você vê a resposta de Deus palpável na sua frente. E nessa posição, vamos entrar um pouquinho mais, que é uma live exclusiva que eu vou fazer mais à frente, queridos, porque não dá para falar tudo só numa live. E aí eu vou falar da imposição de mãos. Quem toca, quem pode, quem estende a mão, quem pode, como é que estende, como é que faz, como é que funciona isso? Como funciona esta ação da imposição de mãos? Sempre numa oração intercessória, quando estamos ali nesse momento, como citei o exemplo agora, sempre há um líder, sempre há uma pessoa que ela assume aquela postura e lidera, coordena aquela oração no momento. E ali ela está numa aptidão, ela está apta
para estar com aquela pessoa. Se necessário, tocar naquela pessoa. Se necessário, abraçar aquela pessoa. Pode ser você. Pode ser você. E vai ter momentos que vai ser você. Vai ser você. Porque o crescimento na oração, ela vai nos direcionar para estas coisas. Nós reconhecemos que fomos purificados. Vamos voltar lá na live, lá atrás. Pelo sangue de Cristo, eu reconheço o sangue de Cristo derramado na cruz. Eu reconheço que eu fui lavado pelo sangue, purificado pelo sangue e justificado pelo sangue. Então eu estou apto, através do sangue de Cristo, liberar. De graça recebi, de graça eu dou. Nós somos chamados a pregar as boas novas nesta terra. E o que é as boas novas? Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para trazer paz. Trazer consolo para os necessitados. Se nós, sendo nós, porta-voz do nosso Criador, somos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, somos instrumentos na mão do Senhor, então esta responsabilidade é minha e é sua. Que delícia, que delícia. Então essa oração de pé, ela me exalta nesta postura. E aí eu vou falar, nas orações em grupo, ela é gostosa, porque é o seguinte, nessas orações em grupo, você observa que tem aquele que ele fica de pé firme. Tem outros que ficam de pé movimentando, que não aguenta ficar quieto. Se movimenta, atento, ligado. Parece que ligou na tomada de 220, deu uma descarga elétrica. Não para. Tem aqueles que estão como se fosse uma muralha, firme. Outros de pé entram em cânticos. E aí nós vamos voltar lá para os Gálatas, o fruto do Espírito Santo. Há momentos disso que a pessoa entra em orar em línguas, que é tema para lives futuras. Vou falar do fruto do Espírito Santo, os dons manifestados sobre nós. E você começa a ver a diversidade. Todos, cada um na sua peculiaridade, cada um na sua essência. Seja bem-vindo, Deus te abençoe. Cada um na sua peculiaridade, cada um na sua essência. Você começa a observar, você está ali naquela roda, a oração de pé, nessa posição. Então todos estão de pé, a maioria, nós temos um hábito de estar de mão dada. E ali você vê cada um agindo da forma que Deus separou individualmente. Que quando unimos esta força, nos tornamos uma grande muralha. Levantamos um grande clamor e ali o poder se manifesta de uma forma absurda, porque estamos cada um no seu nível de intimidade com Deus, mas em um só propósito, exaltando a autoridade de Deus, clamando pela autoridade de Deus, em prol de um objetivo comum. E aí temos a graça de experimentar palpável o poder da oração, o poder da palavra. Experimentamos tudo isso no Neo Sós? Sim, porque tudo começa numa sós. No coletivo é a resposta daquilo que você adquiriu no seu a sós. Então a oração de pé, a oração de guerra, a oração de sentinela, conectados, ciente e consciente do que está acontecendo, liberando palavras em todo o tempo, palavras de poder. Muitas das vezes nós temos um péssimo hábito de dizer assim, mas eu não sei orar, então leia a Bíblia.
Comece a separar versículos bíblicos específicos. Hoje nós temos bíblias de estudo que nos ajuda tanto. Está tudo lá, demarcadinho, bonitinho. E ali você começa a usar, né, esses versículos como a sua oração. Começa a orar a própria palavra. Tem uma Bíblia linda, maravilhosa. Bíblia de oração. Está marcada nela de Gênesis a Apocalipse. Todas as orações feitas, ela tem a marcação. Então ali você vai aprender a diversidade de formas de oração, estratégia de oração, quando oração, por que oração, todos os momentos, oração. Nós é que precisamos, querido, nos dedicar a esse momento. Como aqui, estou no meu a sós. Estou aqui no meu devocional, compartilhando o meu devocional com você. E isto é forte, porque esses estilos de oração, essas posições de oração, determina o momento e a necessidade que eu estou me expressando para o meu Criador. Como eu já disse, nós fazemos a oração de olhos abertos, que ela mescla com a oração que nós estamos... Às vezes nós vamos orar para o enfermo, uma pessoa que está acometida de uma enfermidade. E a oração de olhos abertos, ela faz muito sentido nesse momento, porque você declara especificamente a oração na causa daquela situação, na causa daquela pessoa. Está vendo? Se você está na oração, como eu citei há pouco tempo atrás, a pessoa está passando por uma opressão. Os olhos abertos vai te manter nítido, porque as reações físicas que a pessoa tem, às vezes ela pode se machucar. E seus olhos abertos, você vai estar atento para proteger a pessoa e você, e as pessoas que estão em sua volta. É desse jeito, é assim que funciona. Então a posição, eu quero ler um versículo aqui que me dá respaldo para manter os meus olhos abertos durante a oração. Em 2 Reis 6,17 diz assim: Eliseu orava para que seu servo para que ele veja o exército celestial que estava ao redor, demonstrando a importância de ver para manifestar o poder de Deus na nossa vida. Então há momentos que eu preciso estar com os olhos atentos, ligados. E vou te contar uma coisa, aqui vai um segredo. Deus revela o oculto e o profundo, que a nossa mente ainda não está treinada para receber. E muitas coisas vai além daquilo que nós possamos saber, entender. O servo de Eliseu falou assim: olha, nós estamos cercados, o exército está todo aí. Ele falou assim: na nossa linguagem de hoje, coitado, sabe de nada, inocente. Vai lá, filho, vai lá fora e olha. Vai lá fora e olha, vai lá fora e vê. Aí ele sai da tenda, quando ele chega aqui, ele olha, as escamas dos seus olhos caíram. Ele saiu desta visão natural. Ele foi transportado para a visão espiritual. E aí ele vê os cavalos de fogo, os guerreiros, tudo em volta. Queridos, quando nós estivermos passando por situações que nós não estamos conseguindo ver com os nossos olhos naturais, entra nesse projeto, clame ao Senhor, fala assim: Senhor, mostre o que os meus olhos não veem, mostre o que está além da minha visão natural, revela-se a mim neste momento, nessa situação, nessa causa, e com certeza Deus revela. Com certeza Deus se manifesta.
Porque você entra nesse projeto não para engrandecer a si mesmo. Você entra nesse processo para engrandecer a glória e a graça do Senhor. Exaltamos o Criador e Ele se faz presente. E a glória é manifestada. É desse jeito que o Senhor faz conosco. Então a minha posição, ela vale muito os seus efeitos, ela tem muitos seus efeitos, de acordo com a situação que eu estou passando. Muito forte, queridos, é muito forte, é muito forte. E nessa brincadeira, aleluia, glória a Deus, o tempo, o relógio não para, o relógio acelera, aleluia. Eu gosto muito disso, é justamente isso, porque quando começamos a expor, a explanar, é como eu disse, é um leque que vai abrindo e você vai adentrando nas coisas e vai absorvendo aquilo que Deus está provendo. A sua alma vai sendo alimentada, a sua alma vai sendo direcionada e você entra nessa explosão. Meu Pai, oh glória, aleluias, aleluias, que o nome do Senhor seja exaltado. Então nós falamos a oração prostrado, nós falamos da oração deitado, nós falamos da oração de joelhos, nós falamos da oração de pé, nós falamos da oração de olhos fechados e nós falamos da oração de olhos abertos. Que delícia, que coisa maravilhosa. E para hoje à noite, para a live da hoje à noite, vai ser ainda mais gratificante, porque eu vou respaldar todas estas posições, todos esses estilos de oração no livro de Efésios. Revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluias! Conto com a sua presença. É ótimo. Se você não é inscrito no nosso canal lá no YouTube, faça a sua inscrição. A Bíblia e a sua revelação, onde nós estamos ali postando todas as lives, está lá, está gravada, tá? Para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Tem estudos, tem alguns estudos que está no forninho, está sendo editado e vai ser posto lá também, e você ter acesso a esse canal, para você aprendermos e juntos nós crescermos. Então, caso você passe pelo canal, pegue um estudo, tem alguma dúvida, pode vir aqui no Instagram, pode deixar seu comentário, possa deixar seus comentários lá nos estudos. Na medida do possível, anseio em ter respostas para as suas perguntas. Se não tivermos, vamos buscar quem tem, em nome de Jesus. Obrigado pela sua presença, obrigado por esta manhã, que a graça e a glória do Senhor repouse sobre ti e te traga paz, e que você tenha um dia maravilhoso, e que esses exemplos de oração, mesclado com uma posição, possa te servir de valia, seja ferramenta para que possa te ajudar nas batalhas do dia a dia, porque o mundo, ele é avassalador, ele passa por nós se baixarmos a guarda como um trator, um avalanche, nos atropela. O mundo é cruel, então precisamos estar atentos e ativos a tudo aquilo que Deus está falando na nossa oração, através da nossa oração. Amém? Muito obrigado mais uma vez. Então te aguardo nas lives 19h30, em nome de Jesus, onde vamos falar da armadura de Deus. Então convide alguém, convide entes queridos, traga para essa live, vamos participar, vamos unir, porque vai ser muito gostoso, porque o tema é maravilhoso. Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima live. Sejam mais do que bem-vindos
aos nossos estudos. Amém? Shalom, shalom e até às 19h30 em nome de Jesus.